Hoje chegamos a uma lenda renascida, uma vingança que domina o topo dos manhwas. Outrora, a desgraça da maior família de espadachins, Jin Hunkandel, morreu amargamente, apenas para renascer com uma chance de refazer tudo. Com memórias do futuro e um pacto com os deuses, seu objetivo é claro, vingança. Será que o fracasso de outrora poderá derrubar um império inteiro? E assim começa a história. No meio da noite profunda, o emblema em forma de espada irradiava uma luz azul mística, simbolizando a família Hunkandel, uma família de esgrima que dominava metade do mundo. Esta é uma renomada família de esgrima, onde os membros desde o nascimento possuíam um físico robusto e talento extraordinário. Com poder avassalador, os espadachins de cabelos brancos com aura régia e olhos brilhantes governavam este mundo. Sua essência era definida por três coisas. Primeiro, o combate. Em confrontos ferozes, quando a lâmina cintilava com luz mágica, um sorriso fervoroso se formava em seus lábios, expressando a pura alegria na batalha. Em seguida, a conquista. Sobre o pôr do sol de um campo de batalha devastado, uma figura solitária se erguia sobre os escombros dos inimigos, a bandeira orgulhosa da família tremulando, marcando uma conquista concluída. E por fim, o controle. No trono, os governantes mascarados seguravam as correntes dos derrotados, forçando-os a se ajoelhar em absoluta submissão. Combate, conquista e controle. Estas três coisas diziam tudo sobre aquela família. Essa também foi a família onde eu nasci. Eu sou Jin Hunkandel. Entre as inúmeras figuras poderosas da família, eu sou o filho mais novo. Na cerimônia de seleção que determinaria o futuro em meio a uma floresta de espadas preciosas, as pequenas mãos de Jin estenderam-se para a espada do patriarca. Ele acreditava que seria o sucessor. Diante da figura imponente e majestosa de seu pai, ouviu uma voz calorosa ressoar. Jin, você escolheu exatamente como eu esperava. Que interessante, Jin releidou. Ele costumava pensar que seu futuro seria apenas sucesso e fama, um caminho pavimentado com rosas sob a aclamação de milhares. Mas então, essa gloriosa ilusão estilhaçou-te como um espelho. Jin questionou-se amargamente. Isso faz sentido? Eu não tenho talento algum para esgrima. Como alguém da família Hunkandel pode ser tão incompetente no manejo da espada? No pátio de treinamento ensopado de suor, entre olhares indiferentes e desdenhosos, ele era apenas a vergonha de Hunkandel, a desonra de Hunkandel, alguém muito aquém dos padrões do clã. Enxugando a gota de suor amargo, Jin permaneceu sozinho no pátio frio, carregando o título mais humilhante, o mais inepto da casa Hunkandel. No vasto pátio de treinamento da família, banhado pela luz solar ofuscante, uma voz zombeteira ressoou, quebrando o silêncio. Ei, Jin! Seus dois irmãos mais velhos se aproximaram, um deles perguntando com sarcasmo. De novo balançando essa espada de madeira inútil? O outro deu um sorriso zombeteiro e acrescentou com arrogância. Deixe-o em paz. Ele só balança a espada se for uma espada especial. Mas onde estará essa espada especial abarizada? Por que ele balançaria esta espada de madeira? Ambos caíram em risadas maliciosas. Suor escorria pelas têmporas de Jin, que permaneceu em silêncio, seu rosto sombrio, tentando ignorar as provocações cruéis. O silêncio de Jin irritou o irmão de cabelos brancos. Ele avançou, rosnando. Ei, por que não responde? Jin, seus irmãos onipotentes estão te fazendo uma pergunta. Sem esperar por uma resposta, ele desferiu um chute traiçoeiro com toda a força. O chute atingiu o abdômen de Jin, fazendo-o curvar-se de dor. A espada de madeira escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ele desabou no frio chão de pedra, segurando o estômago com as duas mãos, gemendo com dificuldade de dor. De cima, um dos irmãos olhou para ele e proferiu palavras de desprezo. Realmente um inútil. Jin Hunkandel ainda tentava pegar a espada de madeira que segurava. Por que você insiste em gastar seu tempo balançando isso? É inútil de qualquer forma. Jin cerrou os dentes, tentando segurar a espada, mas não conseguiu resistir à força do outro. Ele as pegou, virando-as com interesse e depois caiu na risada. Haha, o que é isso? Teoria básica de esgrima? Ei, você realmente acha que pode ser bom na espada apenas lendo essas teorias vazias? É por isso que os inúteis nunca deveriam ter uma chance. O horror estampou o rosto de Jin enquanto o outro levantava a espada de madeira, segurando as duas pontas com força. Pare! Devolva-a para mim! Jin gritou desesperado, mas o seu apelo foi recebido apenas com um sorriso de desprezo. O outro começou a usar a força para quebrar a espada, sua voz fria ressoando. Porque quando lhes é dada uma chance, vocês não sabem qual é o seu lugar.
Crack! A espada de madeira, símbolo dos esforços fúteis de Jin, partiu-se ao meio. Pedaços de madeira voaram no ar. Atordoado e com dor, Jin desabou, conseguindo apenas um grito sem esperança. Pare! Caído de bruços sobre a pedra fria, Jin se agarrava a um fio de esperança. Uma sombra alta bloqueou a luz, e uma bota de couro pesada esmagou sua espada de madeira em pedaços. Você não precisa fazer isso, Jin murmurou, a voz fraca, mas desafiadora. O que você disse? Uma voz furiosa rosnou. Uma mão áspera agarrou o cabelo de Jin, puxando sua cabeça para trás. Fizemos tudo isso por você. Por que você continua se opondo? Enquanto 2 outros irmãos o prendiam ao chão, um terceiro se inclinou, em tom de zombaria. Foi isso que a babá te ensinou? Isso não tem nada a ver com a Dilly. Jin cerrou os dentes, debatendo-se em vão. O irmão apertou ainda mais o punho em seu cabelo, os olhos frios olhando para baixo. Parece que você ainda é muito teimoso. Acho que precisamos te dar uma boa lição de etiqueta. Em meio à tortura impiedosa, a mente de Jin divagou para a imagem da grandiosa mansão Huncandel ao pôr do sol. O bullying dos meus irmãos, meu patético talento inexistente. A cena embaçou e uma verdade fria se revelou em sua mente. Eu não me importava nem um pouco com aquilo. Jin Huncandel ainda tentava se levantar, sua mente repetindo uma única crença. Ele dizia a si mesmo, só preciso trabalhar duro. Se eu trabalhar duro, eventualmente receberei reconhecimento familiar e me tornarei parte da casa Huncandel. Era nisso que ele realmente acreditava. No entanto, a realidade varreu cruelmente toda aquela esperança ingênua. A memória do dia fatídico veio à tona, uma voz fria e sem emoção ecoando sobre o céu azul escuro, entre as imponentes torres do clã. Jin Huncandel, a partir deste momento, você está exilado do clã. O portão colossal com o brasão dos Huncandel fechou-se lentamente, prendendo todas as suas esperanças e empurrando-o para o vasto e solitário mundo. Parado em frente ao portão que um dia foi seu lar, Jin suspirou suavemente, a amargura do passado ainda intacta. Suas mãos se cerraram em punhos ao relembrar as últimas palavras concedidas a ele como piedade. Por seus esforços serem louváveis, não o mataremos. Um sorriso forçado e zombeteiro apareceu no rosto de Jin. Foi assim que ele foi expulso de sua família aos 25 anos e começou sua vida errante e sem rumo. Sob a fria nevasca, Jin relembrava o passado em silêncio. Foi por volta da época em que conheceu o mestre. No meio da praça lotada, uma figura com cabelos ruivos flamejantes e um cajado místico apareceu, e naquele exato momento, Jin percebeu uma verdade chocante. Ele realmente tinha talento. E não apenas isso, era um talento para magia, um campo absolutamente proibido na família Huncandel. Uma auréola dourada e brilhante envolveu Jin, o poder que ele nunca havia sentido ao segurar uma espada, agora fluía intensamente entre suas palmas, acompanhado de um sorriso confiante e desafiador. 3 anos depois, sob o luar tênue que entrava pela janela, Jin estava no meio de um quarto cheio de livros, murmurando os princípios de magia que havia estudado diligentemente. Conectar a mana existente na natureza e a mana do mago para restaurar a mana. Em seguida, fortalecer a mana prestes a se manifestar. Assim que ele terminou de falar, uma corrente de energia sombria começou a ondular sob seus pés, fazendo o quarto inteiro tremer suavemente. De repente, um grito agudo rasgou o espaço enquanto as correntes de energia escura, turbulentas e ferozes, engoliam Jin. A sensação era como ser arrastado por milhares de mãos invisíveis. Ao redor de Jin havia um espaço vazio e etéreo, coberto por um estranho tom azul. Ele estava sozinho no vazio, perdido e confuso. Uma voz grave e ecoante vinda de cima fez Jin levantar a cabeça sobressaltado. Suor frio escorria pela sua testa e ele gaguejou, perguntando com espanto e medo: "Quem és tu?" Da escuridão nebulosa, uma entidade colossal emergiu, majestosa e aterrorizante. Sua forma imensa estava acorrentada por gigantescas amarras de metal, suspensa no universo cintilante como estrelas. A voz autoritária ressoou mais uma vez, respondendo à pergunta de Jin. Eu sou Solderet, o governante de todas as trevas. No espaço vazio e escuro, envolto em fluxos de energia azul profundo mística, uma voz majestosa ecoou, chamando o nome de Jin Huncandel. Jin permaneceu ali, olhando atordoado para o vazio, tentando localizar a fonte do som. À sua frente, uma silhueta escura e gigantesca, sem forma definida, emergia lentamente. A voz ressoou novamente, cheia de poder e antiguidade. Eu, como o Deus das Sombras, proponho-te um pacto.
Jin estava atônito, sem tempo para assimilar o que estava acontecendo. A voz de Soldred continuou, com uma promessa tentadora. Se fizeres um pacto comigo, não só poderás usar o poder das sombras, como também serás capaz de neutralizar todas as maldições. A voz parou abruptamente, como se tivesse detectado algo incomum. Imediatamente, correntes vermelhas como sangue surgiram do nada, envolvendo firmemente o corpo de Jin. Elas se apertaram, convergindo para uma marca escarlate que queimava fracamente em seu peito. Soldred exclamou com espanto: "Ó céus!" O deus parecia ter compreendido a questão, seu tom mudando de surpresa para pensativo. "Ó contratante, parece que fostes odiado por alguém quando eras criança. Teu talento foi ceifado por uma maldição trivial." Jin ficou petrificado, os olhos arregalados de confusão. Ele gaguejou: "Maldição?" "Sim", Soldred respondeu categoricamente. "É a maldição chamada Ilusão da Lâmina, que suprime o talento com a espada. Esta é uma maldição terrível que nunca deveria ter existido no clã Huncandel." A explicação do deus foi como um martelo golpeando a mente de Jin, revelando o segredo mais amargo de sua vida. A voz de Soldred ecoou. "Eu entendo, talvez seja por isso que fui atraído por você. A partir deste instante, nenhuma maldição poderá mais te prejudicar." Estrondo, um som estridente ressoou, e as correntes que há tanto tempo prendiam Jin se partiram em pedaços. A energia vermelha flamejante se dissipou como fumaça, restando apenas minúsculas manchas de luz nas mãos do jovem. Jin olhou para baixo surpreso, ainda sem acreditar naquela libertação abrupta. Uma mão de sombras estendeu-se, como uma promessa. "O que resta é você se tornar um espadachim das trevas extraordinário", declarou Soldred, enquanto um objeto azul brilhante, semelhante a um pêndulo gigante, era entregue a Jin. "Jin Huncandel, terei grande prazer em observá-lo." O espaço de escuridão se desfez. Jin se viu de volta ao familiar quarto no sótão, fracamente iluminado pelo lustre. A aura sombria que antes o oprimia, agora girava suavemente ao seu redor, como se uma nova parte de seu poder tivesse sido despertada. Em silêncio por um momento, os olhos de Jin brilharam com determinação férrea. Ele avançou, a mão firme empunhando a espada. Um golpe decisivo e poderoso cortou o ar, anunciando um novo começo. Sob a luz da lua cheia e brilhante, Jin Huncandel saiu do quarto, a espada em sua mão refletindo uma luz prateada fria. A noite estava silenciosa, apenas os seus passos ecoavam no espaço. Zing! A lâmina de aço foi sacada da bainha em uma curva perfeita, um som cortante ressoando na noite. Assim que começou a brandir a espada, uma poderosa aura azul explodiu, envolvendo Jin e sua espada. A força imponente seguia cada golpe, traçando rastros de luz deslumbrantes na escuridão. Exatamente como Soldred disse, Jin pensou consigo mesmo, seus olhos brilhando de surpresa. "Toda vez que empunho a espada, consigo atingir um novo nível." Um sorriso de excitação quase insana surgiu nos lábios de Jin, o suor perolando em sua testa. Ele sentiu claramente a mudança. "É tão leve, como se não tivesse peso algum. Sinto como se estivesse apenas balançando o braço vazio." O que antes fora considerado o pior lixo na história do clã Huncandel, agora brandia golpes poderosos, seu corpo imerso em um redemoinho de aura. A emoção transbordava em seu peito quando um pensamento audacioso surgiu em sua mente. "E se eu combinasse magia aqui?" Quase que imediatamente, um círculo mágico complexo com caracteres antigos brilhou intensamente à frente de Jin, emanando uma fonte de energia mágica pura e feroz, iluminando todo o pátio escuro. Seus olhos brilharam com determinação e um sorriso satisfeito curvou-se levemente em seus lábios enquanto ele brandia a espada com uma força inimaginável. Um brilho ofuscante rasgou a escuridão da noite, deixando um rastro de luz etérea no ar. No instante seguinte, uma profunda percepção brilhou na mente de Jin. O seu antigo eu, o inepto, havia desaparecido completamente. Ele soltou um suspiro de alívio com gotas de suor nas têmporas. Ao contemplar o seu feito, um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. Finalmente, todo o meu esforço foi recompensado. No meio da floresta remota, um farfalhar vindo dos arbustos quebrou o momento de triunfo de Jin. 3 cavaleiros em armaduras completas de metal, cintilando sob a fraca luz da lua, surgiram. Eles observaram silenciosamente a cena à sua frente, maravilhados com o poder recém-liberado. Um momento depois, a imagem de Jin caído no chão, o corpo machucado, com sangue escorrendo pelo rosto, apareceu. Provavelmente, uma batalha feroz havia acabado de acontecer entre Jin e aqueles cavaleiros. No espaço nebuloso, a consciência de Jin Huncandel flutuava instavelmente. Um som fraco e distante parecia ecoar. Eu ouvi algo? Um grito?
Uma sensação pesada o atingiu de repente, prendendo seu corpo inteiro. Com a garganta seca, Jim tentou abrir os olhos, mas a única coisa que podia sentir era a dor e a cena de destruição ao redor. Ele estava deitado de bruços no chão frio, parte do corpo soterrada sob grandes pedras. Sangue fresco escorria de sua boca, manchando uma área inteira de vermelho. Hã? Ele murmurou confuso, tentando reorganizar os acontecimentos. Sua última lembrança era muito vaga. Com um fel de esperança, ele usou suas últimas forças para gritar em sua mente: Mestre, Solderete, tem alguém aí? O silêncio assustador foi a única resposta. Ninguém respondeu. À medida que a percepção da morte iminente se tornava mais clara, uma torrente de pensamentos amargos e desesperados inundou a mente de Jim. Não consigo acreditar que morri enquanto dormia. Será que, afinal, ainda sou apenas um inútil? Será que nem sequer terei a chance de usar a magia e o poder de Solderete que obtive com tanta dificuldade? Se tudo terminar assim... Porque eu recebi uma chance? Esse foi o último pensamento que brilhou na mente de Jim enquanto sua consciência afundava nos escombros frios, o corpo inerte em sua própria poça de sangue. Tudo mergulhou em um vazio escuro e silencioso. Mas então, a escuridão se dissipou, dando lugar a uma luz quente e uma sensação suave sob as palmas das mãos. Jim abriu os olhos, atordoado, e olhou para suas mãos pequenas e imaturas sobre a grama verdejante. Hã? Seus pensamentos estavam completamente confusos. Imagens passaram rapidamente, os rostos sérios e familiares dos membros do clã, as prateleiras de espadas reluzentes sobre o sol forte do campo de treino. O que está acontecendo? Eu claramente morri! Enquanto Jim ainda estava atônito, uma voz gentil e calorosa veio da frente, tirando-o de suas reflexões. Vamos lá, jovem mestre Jim. Era Gilly, com seus cabelos castanhos suaves e um sorriso radiante como o sol. Gilly, por que ela está aqui? Jim ficou chocado, seu coração batendo forte em seu peito imaturo. No meio de um campo infinito, onde milhares de espadas cravavam no chão como túmulos silenciosos, uma lâmina especial irradiava um brilho deslumbrante. Era Barissada. Jim ficou paralisado, os olhos infantis arregalados de espanto. Ele reconheceu a cena, uma memória que parecia ter desvanecido. Esta é a cerimônia de seleção, Jim pensou, sentindo o chão úmido sob suas pequenas mãos. Voltei ao passado. Retornei no corpo de um bebê de 1 ano, Jim Huncandle. Na vida passada, eu simplesmente escolhi esta espada por acaso, mas... desta vez seria diferente. Com uma determinação inabalável, desproporcional ao seu corpo imaturo, o menino arrastou-se para frente. Sua mãozinha gordinha estendeu-se e tocou a lâmina fria de Barissada. Imediatamente, um burburinho de surpresa espalhou-se pela multidão que assistia à cerimônia. Um dos membros sêniores do clã exclamou em choque. O jovem mestre mais novo escolheu a espada do chefe do clã. Sob o céu azul salpicado por nuvens brancas, uma gigantesca espada colossal erguia-se, majestosa e esplêndida. A luz solar brilhante refletia no punho de ouro puro, emanando uma aura sagrada. Pequenas partículas de luz dançavam no ar, envolvendo a cena grandiosa. No entanto, sob a sombra daquela espada grandiosa, Jim Huncandle era apenas um garotinho, ajoelhado com as mãos no chão coberto de ervas daninhas. Ele ergueu o olhar, seus olhos verde-mar mirando diretamente a lâmina afiada que ofuscava o sol, com uma determinação assustadora. Uma chama de determinação acabava de ser acesa das cinzas de uma vida passada, impelindo-o a proferir um juramento do fundo de sua alma. Nesta vida, ele pensou, rangendo os dentes, farei as minhas próprias escolhas.